Salve a igreja de Cristo, uma santa glória para o Senhor Jesus. Amém. Amém. Jesus, ele nunca chega atrasado. Ele sempre chega no momento certo. E hoje ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Amém? Deus, ele prepara as pessoas certas quando ele quer entregar a palavra dele, quando ele quer encher nossas almas, quando ele quer tocar o nosso coração. Amém? Eu quero ler um texto que está no livro de Lucas, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 8. A palavra fala um pouquinho sobre nosso irmão Pedro, um dos pilares do Evangelho de Cristo. Homem falho, homem que no decorrer da sua caminhada teve as suas divergências, teve as suas quedas, mas foi um homem escolhido por Cristo, porque Cristo ele conseguiu enxergar em Pedro o que o próprio homem não via, nem ele mesmo não via dele. E a palavra ela diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o acompanhava, o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Senhor Deus amado, Deus querido, nesta hora, Pai, eu te peço que o Senhor, meu Pai, venha falar, Senhor, ao meu coração, ao coração, Senhor, do teu povo, e o Senhor, meu Deus, venha me usar como um canal de bênção, como um canal, Senhor, da tua palavra, Senhor. Tu sabes que eu não sou ninguém, eu sou pequeno, Senhor, mas o Senhor é grande, que eu venha desaparecer, Deus, e o Senhor venha crescer, Senhor. Deus, fala, Senhor, as nossas almas, meu Senhor, tratando, Senhor, e modificando e transformando, Senhor, a nossa vida, assim como o Senhor transformou, Senhor, a vida de Pedro, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Eu quero trazer 4 mensagens dentro da história de Pedro. Porque nós conhecemos Pedro, o pescador. Nós sabemos que foi um homem falho, foi um homem
analfabeto, mas Cristo, Ele não olha para essas coisas. Deus olha para dentro de você. Deus Ele observa o que você vai ser no futuro, porque Cristo Ele olha além. A história ela começa com Jesus na beira do lago. E na beira do lago tinha uma multidão de pessoas que estavam esperando para ouvir a palavra de Deus. Pessoas necessitadas, pessoas que tinham as suas dependências, tinham as suas dificuldades e estavam ali esperando para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo apertava e comprimia. O povo empurrava porque tinha sede, tinha uma necessidade de ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos que estavam ali na beira da praia, e vendo esse barco, ele desce, ele entra em um dos barcos e pede para que afaste mais, vá um pouco distante, e ali ele senta e ele começa a ensinar e ele começa a falar da palavra de Deus. O barco escolhido foi o de Simão Pedro. E nós conhecemos Pedro porque Pedro ele teve uma história interessante. Pedro foi o homem que no decorrer da sua caminhada ele cometeu muitas falhas, mas foi um homem que Jesus escolheu para ser um dos pilares. Quando Jesus entra no barco e pede para afastar, foi o barco de Simão. Tinha 2 barcos, mas ele escolheu de Simão e pediu para que Simão afastasse um pouco da praia. Então ele sentou e ele começou a ensinar ao povo que estava na areia, um povo que estava na terra seca, porque a distância dá o eco e o povo consegue ouvir. O povo estava ali, estava na sua necessidade e precisava de ouvir uma palavra que viesse a levantar a necessidade que eles tinham. Depois de ter ensinado ao povo, aí Jesus agora volta para o nosso Simão Pedro, porque o barco que ele escolheu foi o de Simão, um homem improvável, um homem que só tinha uma profissão, era um homem analfabeto, mas foi o que Cristo escolheu, porque Cristo ele gosta de escolher os improváveis, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que ninguém olha, mas é o que Deus, é o que Cristo valoriza. Ele chega para Pedro, o nosso irmão Simão Pedro, e ele diz: Pedro, agora eu quero ter um papo contigo. Eu quero conversar com você agora. Ele chama Simão Pedro e ele diz: Simão, já conversei com o povo, agora eu quero ter um teste pessoal contigo. Afaste um pouco o barco um pouco mais, porque o que eu quero com você é um pouco mais profundo. O que eu quero com você
está um pouco mais além. Leve seu barco para onde as águas são mais profundas. Pedro, ele chega para Jesus e ele diz: mestre, eu saí para pescar e eu fiquei a noite toda e não peguei nada. Eu tenho as minhas necessidades porque eu tenho família. Eu tenho um sócio que também tem família. Tem as pessoas que também dependem da minha peça. Mas ele saiu e ele não pegou nada. Mas quando Jesus ele chega na beira do lago, ele já chega com um propósito, porque o cenário já estava pronto. Quando ele chega na beira do lago, ele já tinha visto o meu barco, ele já tinha visto o seu barco, e ele diz: é no seu barco eu não quero entrar, porque eu quero ter um pessoal contigo. Eu sei da sua dificuldade, eu sei da sua luta, e hoje eu entro nesse barco, porque eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar, eu quero mudar. Ele entra no barco, depois de Pedro ter contado a sua história para o Senhor, ele leva o barco para onde as águas são mais profundas. E chegando aonde as águas são mais profundas, ele diz: mestre, eu saí para pescar a noite toda, não consegui nada, mas pelo que o Senhor está falando, na sua palavra, e é sobre ela que eu vou lançar rede. Eu vou confiar no Senhor, eu vou colocar minha fé no Senhor, e é sobre ela que eu vou lançar rede. E ele lança essa rede. O lago de Genezaré é um lago doce, não é lago de água salgada, é doce. Ele saiu a noite toda e não conseguiu. Mas quando Cristo ele entra no barco, ele muda toda uma história, porque você passa a confiar nele. Lance a rede do lado direito, aonde as águas são mais profundas, e às vezes é necessário a gente ter essa profundidade com Cristo. Cristo não quis conversar com Pedro na beira do lago. Na beira do lago ele conversou com quem estava fora, mas com você ele quer ter uma conversa mais profunda, e ele leva Pedro para onde as águas são mais profundas. Chegando nesse local onde as águas são mais profundas, Pedro lança a rede e Cristo dá a ordem. E do nada as águas ficam infestadas de peixe. E quando você confia em Cristo, a bênção que é dada para você também serve para quem está do seu lado. Porque quando Pedro ele lança a rede e ele pega uma quantidade imensa de peixe, a Bíblia é clara quando diz que as redes começaram a quase se romper e o barco quase afundou. E ele deu sinal para os colegas que estavam adiante e começou a gritar: venham, venham me ajudar.
E vieram e pegaram tanto peixe, que quase o barco afunda. Quando Deus ele promete a bênção, ela vem de uma forma tão tremenda, ela vem de uma forma tão grande, que ela acaba servindo para quem está do seu lado também. Mas para tudo isso é necessário a gente fazer 4 coisas, só 4 coisas, para poder a bênção de Cristo ela entrar em nossa vida e ela fazer a diferença, para Cristo vir transformar toda a nossa vida. A primeira lição: encontro com Jesus. A primeira lição que nós temos hoje é ter um encontro com Jesus. Quando temos esse encontro com Jesus de verdade, ele transforma a nossa vida, nosso pensamento, nossos desejos. Passamos a entender que sem ele nós não somos nada. Pedro estava em sua rotina diária de pesca, quando Jesus entrou em sua vida, após uma noite de trabalho infrutífera. Jesus o instruiu: volte ao mar, ao outro, e lance as vossas redes para pescar. Muitas vezes, Jesus nos encontra em nossos momentos de cansaço. É o momento que Cristo mais gosta de nos encontrar. É no momento da nossa fragilidade. Porque no momento da nossa fragilidade, entendemos que precisamos dele. Encontra em nosso momento de cansaço e infrutífero. Ele nos chama para confiar nele, mesmo quando parece que nossos esforços são inúteis. Às vezes lutamos tanto, nós padecemos porque temos as nossas necessidades. Corre atrás de trabalho e às vezes dá errado. Nós montamos e dá errado. Nós fazemos projetos e acaba dando errado. Porque tudo que nós fazemos acaba nos fazendo sem Cristo, sem a direção do Senhor. Às vezes achamos que nós temos a capacidade de fazer tudo sozinho. E sozinho a gente não consegue fazer nada. É necessário você ter Cristo no barco, ter Cristo na sua vida. É necessário que Cristo esteja na direção de tudo que nós vamos fazer. E quando ele está na direção, tudo dá certo. Pedro estava pescando a noite toda e ele não conseguiu nada. Mas no momento da sua dificuldade, foi quando ele entrou, foi quando Jesus entrou no barco para poder mudar a história de Pedro. E quando ele entra no barco para mudar a história de Pedro, ele abrangeu também quem estava no barco. A obediência de Pedro, apesar de suas experiências como pescador, Pedro obedeceu a palavra de Jesus. O resultado foi uma pesca milagrosa. Obedecer. A obediência. A obediência, ela é um dos fatores que nos leva à vitória.
mesmo que a gente não consiga entender todo o contexto, mas no final é onde Ele está preparando a tua vitória. Mas para isso é necessário obedecer, é necessário a gente estar na direção, é necessário a gente estar no propósito, é necessário a gente estar na confiança. A obediência, ela nos livra de tanta coisa. Agora, há pouco tempo, ontem, nós saímos para poder fazer uma visita. E eu cheguei em casa e eu parei para pensar, eu parei para analisar uma situação. E a visita foi no centro. E foi um irmão junto com a gente. Não importa o nome do irmão, mas Deus, Ele arma os propósitos para poder te dar o livramento. Passamos lá embaixo para poder pegar o irmão também foi junto. E no meio do passeio o irmão passou mal. E tivemos que levar ele para o UPA. Eu, Mário, disse, não era para ele ter vindo. Mas eu cheguei em casa e eu parei para pensar, e Deus, quando você está na direção e passa a ouvir a voz de Deus, você consegue entender o propósito de Deus. O irmão, ele passou mal lá no passeio. Mas se ele não tivesse ido com a gente e ele estivesse em casa sozinho, ele poderia passar a mesma situação, passar mal em casa e não ter ninguém para socorrer. Então Deus, Ele prepara quando somos obedientes. Ele prepara o livramento. E lá pegamos ele, levamos para a UPA. E lá o irmão tomou as suas medicações, melhorou e voltamos. Eu cheguei em casa para conversar com Deus e pedir perdão, porque eu disse que não era meu querido. Mas se ele estivesse em casa e passasse mal, ele poderia ter tido algo pior. E às vezes é bom a gente ser obediente a Cristo, como Pedro foi obediente. A Bíblia diz que Pedro era um pescador, a profissão dele. Ele sabia onde tinha peixe, ele sabia como pescar, porque era a sua profissão. E quando Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, volte para o mar mais fundo e lance a rede, ele poderia ter dito, Senhor, eu não vou porque o mar não tem peixe. Mas sobre a palavra de Cristo, sobre a obediência, ele foi. E quando ele obedeceu a palavra do Senhor, a Bíblia diz que houve milagres. A bênção foi tão grande, que a rede quase se rompeu, o barco quase afundou, quase vinha a pique. E os que estavam ao seu lado também estavam na sua dificuldade, não estavam conseguindo pescar. E então ele chama, e aqueles que estavam também veio e foi abençoado. Mas teve a necessidade de Pedro se tornar obediente à voz de Jesus. Passamos em 2024 tão turbulento. Passamos em 2024 de luta, de provações.
Mas vamos ter um 2025 de vitória. Vamos ter um 2025 de bênção. Vamos ter um 2025 de cura e de milagres. Porque Pedro foi abençoado porque ele obedeceu. E eu convido a mim e a vocês a obedecer a palavra de Deus. E quando obedecemos a palavra de Deus, milagres acontecem. Porque passamos a participar dos propósitos de Cristo. Passamos a viver os propósitos de Cristo. Porque o barco que ele escolheu foi o seu. O barco que ele escolheu foi o meu. E quando ele entrou no barco, ele disse: não quero estar com você no raso. Eu quero passear com você no fundo, aonde é mais profundo. E é nessa profundeza que eu quero que você me olhe. Porque foi você que eu escolhi. E eu não escolhi hoje. Eu escolhi muito antes de você ser formado. Muito antes de você estar no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Hoje eu entro no seu barco e te convido a ir mais fundo. Eu te convido a ir mais fundo. O chamado de Pedro, o chamado para uma nova missão. Quando Deus ele chama para uma nova missão, é porque Ele quer que você algo maior. Ele não quer saber se você falhou, Ele não quer saber se você saiu, Ele não quer saber se você caiu. Hoje Ele está te convidando para uma nova missão. Está te convidando para uma renovação de aliança, está te convidando para um caminho, Ele está te convidando para estar do lado dele, está chamando para uma mudança de vida. Jesus não rejeita Pedro por causa das suas falhas, e olha que temos falhas, mas falando de Pedro teve bastante. Pedro, ele nunca abandonou a sua arma, ele se empunhou com a espada do lado. Cristo sabia que ele tinha que a espada, sim, mas ele nunca disse para Pedro: Pedro, larga essa espada. A decisão foi de Pedro. É Pedro que tem que tomar a decisão. Pedro não foi orelha de mal. Pedro tentou impedir que Cristo sofresse. Pedro ele foi repreendido em Gálatas. Paulo, por causa da hipocrisia, de estar sentado comendo, e quando ele via os homens de Deus vindo, os maiores se levantavam e faziam de conta que não conheciam. Pedro foi falho, mas Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não negou Pedro por causa das suas falhas, porque ele conhecia Pedro como conhece a mim, como conhece a você, como conhece a você. Porque ele conhece você por dentro. Eu te conheço por fora. Eu vou olhar para a sua aparência e vou torcer a boca, vou virar os olhos.
Mas Cristo, Ele te conhece no íntimo, aonde eu não consigo chegar, aonde eu não consigo ver. Jesus não rejeitou Pedro por causa de suas falhas, mas o chamou para uma nova missão. Deus ele confiou em Pedro a longo prazo. Deus ele fez um investimento a longo prazo. Ele colocou um grande valor, esperando isso no futuro, não no presente, porque ele sabia que você ia frutificar, ele sabia que Pedro ia dar fruto. E estamos falando de um homem que cometeu muitas falhas ao longo da caminhada, porque somos falhos. Não temas, foi o que Cristo falou para Pedro: de agora em diante serás pescador de homens. Quando Cristo falou isso para Pedro, foi quando Pedro reconheceu que ele era pecador. A Bíblia diz que quando Pedro lançou a rede e ele trouxe aquela quantidade de peixe, ele reconheceu a Cristo. E ele se ajoelha e ele diz: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador, eu sou falho, eu tenho erros. E às vezes é isso que Cristo quer ouvir da gente, que somos dependentes dele, que nós somos falhos, que sozinhos não podemos fazer nada. Às vezes Deus está querendo esse íntimo contigo, no seu quarto, quando você botar seu joelho no chão e falar: Senhor, o que eu era antes, o que eu sou hoje, Senhor, me fortalece, Senhor, porque eu sou falho, eu não consigo fazer as coisas certas, me ajuda. Cristo não está olhando para os seus erros, Ele está olhando para os seus acertos. Ele não está olhando no seu deslize. Ele está olhando no momento que você chega para Ele e assume: sou pecador, sou falho, sentir eu não posso fazer nada. E foi por isso que Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, não temas, seja corajoso, porque a partir de hoje eu te dou uma nova missão. Você não vai ser mais pescador de peixe, mas a partir de hoje você vai ser pescador de homem. Pedro se converteu automaticamente? Não, foi gradativamente. Mas ele foi chamado para uma nova missão. Nem sempre a gente vai levantar a mão e vai dizer: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E dizer: a partir de hoje eu estou liberto. É gradativamente. A mudança de vida. O Espírito Santo, ele transforma e ele fala ao seu coração, porque ele prepara o momento certo para as pessoas certas, porque ele tem um chamado, e é um chamado de transformação, um chamado de vitória, é um chamado de
transformação, de libertação, de prosperidade. Mas para isso acontecer, é necessário reconhecermos que somos falhos. Quando ele reconheceu, Deus ele muda a história dele e dá uma nova missão. E estamos falando de um dos pilares do Evangelho. A Bíblia diz que quando Pedro, na sua caminhada, ele começa a seguir Jesus de longe, e em alguns momentos ele começa a negar, mas Jesus já tinha anunciado para ele: olha, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro negou 3 vezes. E quando ele negou, ele sentiu o que ele tinha feito e ele chorou amargamente pelo que ele cometeu. Mas Jesus, ele não olhou para Pedro com olhar de acusação. Ele chama Pedro e fala: quando você voltar, amigo e seus irmãos. Quando Jesus ressuscita, ele chama Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Isso ele está falando para mim e para você. A Bíblia diz que Pedro fez: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali Cristo percebeu o amor de Pedro. Ali foi o momento em que Cristo percebeu o amor de Pedro. Quando há a festa ali no Atos, e veio o vento veemente, impetuoso e encheu toda a casa, Pedro estava ali. E quando o Espírito desceu sobre Pedro, houve a verdadeira transformação. E a Bíblia diz que Pedro, depois da transformação, até a sombra dele fazia milagre. Quando ele passava, a sombra de Pedro curava. Mas foi necessário Pedro passar por todo esse processo: obediência, confiança, reconhecer que somos eternos dependentes dele. A vida de Pedro foi mudada, foi transformada, e ele quer transformar a minha vida e quer transformar a sua vida da mesma forma que a vida de Pedro, porque ele está fazendo o mesmo chamado que ele fez para Pedro, para mim e para você. É um chamado de renúncia, é um chamado para voltar os caminhos do Senhor. E quando reconhecemos a voz de Cristo e obedecer, mudanças acontecem. Porque Pedro era um pai de família. Pedro tinha as suas dívidas. Tinha pessoas que dependiam. Mas quando Pedro reconheceu a voz de Cristo, e ele disse: Senhor, a partir de hoje eu vou lançar sobre a tua palavra. Tudo que eu fizer vai ser confiando na tua palavra. Porque quando ele lançou a rede sobre a palavra,
As redes, ela veio cheia, o milagre ela veio abundante, mas foi necessário reconhecer, foi necessário obedecer, foi necessário assumir que somos dependentes. Glória a Deus. A partir de hoje, vamos entrar em 2025. Vai ser um 2025 de mudança, de transformação. Vai ser um 2025 de reconhecimento, de renovação de aliança. Porque a partir de hoje, vamos reconhecer a voz de Cristo. E vamos entender o que Ele quer para a gente. Porque o milagre vai acontecer. Vai ser um 2025 de bênção. Vai ser um 2025 de vitória em nossa vida. Porque Cristo, Ele vai transformar a nossa vida, a minha vida, a sua vida, como Ele transformou a vida de Pedro. Como transformou a vida de Pedro. E como transformou a vida de Pedro, Ele quer fazer o mesmo comigo e com você. E como Jesus fez, eu gostaria de fazer aqui agora. Como Ele chamou Pedro e entrou no barco, hoje eu faço um Pedro. Quem quer renovar essa aliança com Cristo, quem quer transformar, quem quer ter sua vida mudada por Cristo, quem quiser, só vir aqui na frente e deixar Deus fazer esse papel, fazer essa transformação na sua vida, para que as bênçãos voltem. E uma renovação de aliança com Cristo é andar mente a mente, lado a lado com Ele. É tomar de volta aquilo que a gente perdeu. É retornar para o caminho que nós saímos. O barco que Jesus entrou não foi qualquer barco, foi o barco de Pedro. E hoje Ele está querendo entrar no seu barco. Porque Deus Ele traz as pessoas certas no local certo. Porque Ele quer transformar. Se quiser vir aqui na frente para renovar essa aliança com o Senhor, porque você não veio sozinho, foi o Senhor que te trouxe. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. Glória a Jesus. Não conseguimos fazer nada sozinho. Se Jesus Ele não tocar no coração, porque Ele só chega presente quando reconhecemos o chamado. E Deus tem se chamado contigo. Se quiser vir aqui na frente para renovar a aliança, fique à vontade, porque Jesus tem saudade. Ele não esqueceu. Amém? Fechou? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo. Venha aqui para cá. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Falou, meu irmão. José Carlos. Glória a Deus. Amém? Nosso irmão José Carlos está renovando a aliança. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar por ele para que Deus venha fortalecer ele. Para que Deus venha fortalecer a vida dele em nome do Senhor Jesus Cristo.
Levante suas mãos, querido, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, aqui está, meu Deus, teu filho Zé Carlos, Pai. Pai, que um dia experimentou deste amor, Pai. Que um dia experimentou da tua presença, Pai. Que um dia, Senhor, experimentou da tua graça, Pai. Ah, Deus, mas a circunstância da vida, Deus, o afastou, Senhor. Ah, meu Deus, meu Senhor da glória. E hoje o teu Espírito Santo, Deus, trouxe ele a este lugar, Senhor. Ah, meu Deus, como teu filho falou, Senhor, que é o Senhor, é o teu Espírito que nos move. É o teu Espírito que nos conduz até a tua presença, meu Pai. Ah, meu Senhor da glória, José Carlos está aqui, Senhor, quebrantado, Senhor, na tua presença. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, torne a habitar, Senhor, nesta vida, meu Senhor. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, possa fortalecer, meu Pai, a vida de José Carlos, Senhor. Meu Deus, que a partir de hoje, Pai, comece uma nova vida, meu Senhor, na sua vida, Pai. Pai, tudo aquilo, Senhor, que havia se transformado em uma fortaleza, Senhor, para prender, Senhor, para escravizar a vida de teu filho, meu Senhor. Como teu ministro, Senhor, eu repreendo no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Traz uma nova história, Pai, nessa noite, para a vida de José Carlos, Senhor. Traz uma nova história, Pai. Ah, meu Deus, que o Senhor possa continuar se revelando para ele, como o Senhor fez assim nesta noite, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, guarda o teu filho, dá força a ele, Senhor. Deus, que ele não olhar para as lutas, para a dificuldade, mas que ele venha levantar a cabeça dele e olhar para ti, que ele venha fazer como o salmista Davi, que levava a cabeça dele para o alto, quando ele sabia que era de lá que vinha o socorro dele, e o socorro de José Carlos, Senhor, ele veio do Senhor, meu Pai. Aleluia! Ó Espírito Santo, toma ele na tua mão, Pai. Guarda essa vida, Pai, e fortalece. E torna a escrever o nome dele no livro da vida, Pai, para a glória do teu santo nome. Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toma meu irmão José Carlos nas tuas mãos, Pai, e guarda ele e livra ele de todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, José Carlos. Deus abençoe. Vou mandar a minha região formulário, o seu nome dado, para que ele possa orar por você, viu? Glória a Deus. Deus é poderoso, irmão. Nosso Deus é grande. Aleluia.